Agora, PVC, já que você citou a CBF aí, como é que tá esse clima tenso? Porque teve funcionário que teve salário cortado? Teve. E ontem o clima na CBF era péssimo porque alguns funcionários descobriram, na hora de receber o salário, teve funcionário que teve R$ 3.000 cortados do seu salário, teve segurança que teve 300 casos do seu salário, R$ 300 para um diretor não faz diferença, R$ 300 para um segurança faz diferença. Esse foi mais um clima que se quebra dentro da CBF de confiança. Se você tem que diminuir salários de funcionário porque tem um problema financeiro, você comunica, negocia e negocia o retorno desse de médio prazo, como aconteceu na época da pandemia em clubes de futebol como o Santos, como o São Paulo. Você não pode cortar no dia do pagamento e que você ganhava agora ganha 6. Isso está acontecendo na CBF, tem gente importante lá dentro que está falando sobre essa situação. Mas qual seria a justificativa? A justificativa é que o Brasil não conseguiu, a CBF não conseguiu, eu não tenho como documentar isso, mas são os comentários que vêm de dentro. A CBF não planejou da maneira exata o orçamento de ano olímpico. Então, o orçamento da CBF chegou no limite no meio do ano. Ela tem caixa, ela tem receita, mas ela não tem fluxo nesse momento. Então, ela tem uma dificuldade que está significando cortar em viagem, cortar em hospedagem, cortar em pequenas despesas. O que não pode ser pequenas despesas de quem tem grandes despesas, como é o seu orçamento pessoal de um funcionário. Pelo menos não sem comunicar e negociar. Mas que loucura, né? Muito grave você cortar salários assim, sem explicação, sem nada. É muito, muito esquisito, hein? São os relatos que eu tenho dentro da CBF. A gente já falou aqui, executivos estão em clima de insegurança. Isso já faz um tempo. Isso está acontecendo agora. Enfim, a gente viu na semana passada o documento que foi assinado por 8 dirigentes, 8 executivos, incluindo Dorival Júnior e Rodrigo Caetano, dizendo que o presidente é de a paz e confiança. Para você precisar dizer isso num documento assinado por 8 executivos, é porque não é. Ô, PVC, sua internet, para variar, tá picotando. Dá um reboot aí. Enquanto isso, o Hernan Tá? traz bastidores dessa compra do Hugo Souza, prevista com pagamentos parcelados. Eu amo o Corinthians, que é tipo a gente, né? Hernan vai comprar um sofá e compra parcelado para garantir que vai conseguir pagar. Mas pela minha apuração, e isso eu falei com algumas pessoas do Corinthians, era algo que já estava previsto no contrato do empréstimo, né? O Corinthians fez o empréstimo do Hugo Souza quando Carlos Miguel foi para o Nottingham Forest. Eu me lembro de falar várias vezes aqui no de primeira, olha, o Corinthians está de olho em dois goleiros, vários nomes eram citados, aquela coisa toda. Era Santos, que estava no Fortaleza, no banco do Fortaleza, e Hugo Souza, que estava num clube lá de Portugal, emprestado, né? Pertencia ao Flamengo. E aí chegou-se ao Hugo Souza um empréstimo num valor pago e o Corinthians, para jogar contra o Flamengo, pagou R$ 1 milhão, né, aquelas multas e tal. Tinha até o dia 10 ontem para informar o Flamengo do pagamento, né, da opção de compra. Fez isso ontem, publicamente, ontem nas redes sociais, inclusive, o Corinthians informou que vai fazer a opção de compra. Tanto que o próprio Hugo Souza falou: me sinto em casa, é jogador do Corinthians, aquela coisa toda. Só que o Corinthians entende que está lá no contrato que vai pagar parcelado, 800 mil euros. 200 mil euros agora no dia 1º de janeiro de 2025, no meio de 25 mais 200 mil euros. São 4 parcelas. Aí dia 5 de 2026, janeiro de 2026, e uma outra no meio de 2026, então 4 parcelas de 200 mil euros. Aí tem uma questão, né? E aí eu vou beber da fonte dos colegas que cobrem o Flamengo no dia a dia, que o Flamengo quer esse pagamento à vista. Então há uma questão ali que os dois clubes vão ter que se acertar.
Mas o que eu trago de informação é que isto estava previsto já no contrato do empréstimo quando o Hugo Souza foi para o Corinthians. Existe alguma possibilidade dessa negociação não acontecer e do Hugo Souza não jogar no Corinthians? Chance zero. O Hugo Souza é jogador do Corinthians, já foi informado, é uma questão de acerto ali, de ajustar esse formato, mas o que me contam lá do lado do Parque São Jorge, lá dos lados do Corinthians, é que esse parcelamento já estava tudo certo em contrato, ou seja, ali é Augusto Melo, Landim que vão se acertar, mas o Hugo é jogador do Corinthians. Mas existe alguma chance do Corinthians não pagar? Não, o Corinthians vai pagar. Não, o Corinthians, do Corinthians dar calote e ficar com o jogador, não. O Corinthians não vai fazer isso, mesmo porque o Corinthians tem uma relação com o Flamengo de comprar jogador. Ah, atrasou o Mateuzinho, atrasou a parcela do Mateuzinho, teve aquela questão ali que até eu expliquei aqui da multa, que o Corinthians não pagou no dia do jogo a multa dos R$ 500 mil, e me disseram lá no Corinthians que tinha que apresentar os comprovantes dos depósitos das vezes que jogou contra o Flamengo dos R$ 500 mil no dia 10, quando você faz a opção de compra, mas aí com essa repercussão, com tudo isso, o Corinthians falou, ah, beleza, vamos pagar aqui, tá tudo certo, enfim, para não ficar uma relação ruim com o Flamengo, vamos pagar logo. Então, assim, o Corinthians, obviamente, passa por dificuldade financeira, não está nadando em grana, né? Enfim, a gente vê as notícias que a Lívia traz aqui pra gente todos os dias, quase no de primeira, mas o Corinthians vai pagar, o Corinthians não vai deixar de pagar. É um dos principais jogadores hoje do Corinthians é o Hugo Souza. É inimaginável você não ter o Hugo Souza hoje no elenco do Corinthians. Então o Corinthians vai efetuar esses pagamentos e vai se acertar com o Flamengo e o Hugo Souza vai jogar no Corinthians. Sabe o que vai acontecer se o Corinthians não pagar? Melhorou a minha internet? Melhor. Lá vem. Se o Corinthians não pagar, olê, olê, olá. Olê, olê, olá. Isso. André, temos bastidores também da reunião entre o Casares e o Zubeldia para da temporada que vem, né? 2025. Isso. Num contexto, vamos lá. Eu e o PVC, a gente tem trazido aqui as notícias do São Paulo em relação a o que pensa o São Paulo para 2025, comando técnico, jogadores, elenco, planejamento para 25. Obviamente, o cobertor está curto. O São Paulo tem como meta jogar a Libertadores, fase de grupos o ano que vem. Isso aí é uma meta que foi estabelecida depois da eliminação nas Copas, a frustração e tudo mais. O jogo contra o Cuiabá esquentou o caldeirão no São Paulo. Acendeu um sinal de alerta. Que o time não jogou nada, que foi um jogo horrível, e isso esquentou o clima. E aí ficou aquele zum de bastidor, tem gente da diretoria que está fervura, fritura em relação ao trabalho do Zubeldia. A entrevista do Casares, que a gente trouxe aqui, que foi dada lá em Cotia, no dia que o São Paulo apresentou os novos equipamentos lá das categorias de base, o Éder Traschini estava lá, eu também estava lá. O Casares fala: não existe fritura. O Zubeldia falou comigo hoje de manhã, ele vai para Cuiabá, mas o futebol é dinâmico. O termo "o futebol é dinâmico" deixa uma dúvida e deu muita gasolina na fogueira. Colocou gasolina na fogueira. Então a torcida ficou naquela coisa. Estão realmente queimando o Zubeldia. Depois da derrota, o caldeirão pegou fogo. Então o Casares decidiu, ele, pela entrevista, por todo o noticiário, conversar com o Zubeldia a portas fechadas, falar para o Zubeldia o seguinte: Libertadores, como você sabe, como você disputou a Libertadores e sabe o ambiente que é com o São Paulo, um tricampeão da Libertadores, a importância que é para o clube, o São Paulo precisa classificar para a fase de grupos. É importante para o ano de 2025. Então, o São Paulo coloca como meta classificar para a Libertadores. É importante. Harmonia no clube, tranquilidade e classificar. A temperatura precisa baixar.
Foi esse o papo reto com o Zubeldia. Não há nada nesse sentido de tipo, ó, é jogo a jogo, se você não ganhar, você está demitido. Foi esse o tom do papo. Não é jogo a jogo, ó, se você ganhar, você está fora, amanhã você faz tua mala. O Casares deixou isso bem claro para o Zubeldia, numa de tranquilizar, de baixar a temperatura. Então o São Paulo quer os ânimos calmos e um São Paulo classificando para a Libertadores. Agora, nada muda em relação ao final do ano se fazer uma avaliação do elenco, do trabalho do Zubeldia, e aí sim você dá apertar o botão de resetar o trabalho para 2025, seja com um elenco pontual de contratações, com o Zubeldia ou não. Vai se fazer essa análise geral, e aí, claro, envolve o trabalho da comissão técnica. Mas esse papo, a portas fechadas, Zubeldia e Casares, olho no olho, foi para dizer que não é jogo a jogo. Você não vai cair se você perder para o Vasco, para dar uma acalmada. Uma coisa que é importante no ano que vem é a história do fundo, do FDIC, que o São Paulo assinou com o Galápagos Capital e que vai dar um teto de gastos ao São Paulo em torno de 350 milhões de reais. 350 milhões de reais ou 50% da receita líquida, o que for menor. Ou seja, pode ser menos de 350 milhões de reais. Isso significa que o São Paulo entende que tem poucos jogadores a contratar no mercado. 2, 3 jogadores. Um deles, um reserva do Ferreirinha. São Paulo precisa de um jogador veloz que possa substituir o Ferreirinha. Mas não vai ser uma campanha de contratações de levar 8, 9, 7 jogadores para o Morumbi. Vão ser 2, 3 jogadores, porque tem o teto de gastos. E esta conversa com o Zubeldia passa por isso, ou seja, nós precisamos ter a sua compreensão de que no ano que vem não vai sobrar dinheiro, então precisamos que você tenha a capacidade, junto com a diretoria, somos um time, todos, presidente, diretor de futebol, vice-presidente de futebol, treinador, preparador físico, todos juntos para usar o elenco da melhor forma, da mais otimizada possível. O elenco é considerado bom, vai um pouco com 2 ou 3 contratações, mas não vai ter um dinheiro sobrando para contratar. Então, do meu dia, vem cá, precisa saber que você está com a gente nesse processo, nesse projeto de 2025. Precisamos contar com você junto. Esse é muito o tom. E Domi, no chat perguntaram se tinha salários atrasados no São Paulo, se isso seria o motivo do São Paulo tirar o pé, aquela coisa toda, a derrota em Cuiabá, a fritura de Zubeldia e tal. Não há salários atrasados no São Paulo. Me garantem na direção do São Paulo que não tem salário atrasado, porque começou uma especulação de que o São Paulo estaria com 2 meses de salários atrasados. Me garantem que não tem salário atrasado no São Paulo. Tem só na CBF, como bem lembrou aqui o André Belges. Não está atrasado. Na CBF não está atrasado. Tem corte de salário sem avisar antecipadamente. Deixa eu fazer uma observação só sobre a pergunta que eu fiz para o Cajuru, para deixar bem claro o que eu falei, só por não misturar, para ter certeza que eu falei do jeito certo. Quando eu digo do Gilmar Mendes, eu bati bastante nessa questão do Gilmar Mendes nos últimos tempos. O Gilmar Mendes é fundador do IDP e o IDP é sócio da CBF Academy. É só para deixar separadas as duas frases, para não dizer que fulano é sócio da CBF. Não. O Gilmar Mendes é fundador do IDP, o IDP é sócio da CBF Academy. E aqui na nossa enquete sobre esse assunto, você se sente confortável com a participação de casas de apostas no futebol brasileiro? 68% dizem que não, hein? Bom para a gente levar isso em conta também. Muito obrigada a todo mundo que acompanhou com a gente essa semana, que deixou like, que mandou mensagem. Para a gente encerrar sexta-feira, agora a gente tem a eleição do trocadilho da semana e dessa vez o grande vencedor está aqui. Quer dizer, aqui, PVC.
Solta o carimbo Vai aí, ter, JP. Trocadilho da semana. vai ter em dia 5 de novembro, vai ter Mars em Minas. Nunca teve antes. Excelente, gente. Parabéns. Muito, muito bom. Vamos tentar melhorar para a semana que vem. Confio em vocês, chat.